Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 a o 15. O título diz: O juízo final. E nos diz assim a palavra do Senhor: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mar os mortos que neles haviam. E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Glórias a Deus. Glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo. Eu gosto muito desse livro, o livro do Apocalipse. Glórias a Deus. Gosto de todos os livros, mas o livro que eu mais gosto de ler, reler, é o livro do Apocalipse. Porque o livro do Apocalipse é revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu das coisas que brevemente devem acontecer. Muita gente tem medo desse livro. Este livro é até pouco falado em muitas igrejas, porque as pessoas dizem que é muito difícil a sua interpretação, que é muito difícil o seu entendimento, que é muito difícil se compreender. Com certeza, se você tiver na carne e não tiver no Espírito, você não vai entender este maravilhoso livro da revelação de Jesus Cristo. Se você tiver apegado ao mundanismo e ser um mundano, um crente mundano, você nunca vai entender o livro do Apocalipse. Se você tiver segundo o curso dessa vida, vivendo nesta vida, achando que vai viver aqui eternamente, achando que é um herdeiro eterno nessa vida, que nunca vai morrer, você nunca vai entender o livro do Apocalipse. Agora, se você tiver em espírito, se você tiver em oração, se você tiver em consagração, se você não tiver apegado às coisas dessa vida, mas tão somente só a Deus, você vai entender e compreender a interpretação do livro do Apocalipse. Porque o livro do Apocalipse não é difícil a sua interpretação. O livro do Apocalipse, ele é fácil de se compreender. Basta tão somente estar em espírito. Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo. Hoje nós temos muitos recursos para se entender esse livro e outros livros da Bíblia Sagrada. A única coisa que acontece quando a pessoa quer que você não saiba a verdade, essas pessoas vão te afastar desse livro. Mas este livro é maravilhoso. Esse livro é tremendo. Esse livro é revelador. Esse livro é assustador para aqueles que vão ficar. Mas para aqueles que vão para o céu, este livro é a divina revelação do final de todas as coisas. O livro do Apocalipse. Vamos lá então. Juízo final.
eu e você estaremos um dia na eternidade para prestar conta de tudo. Aumente o volume, porque a revelação é forte. E o livro começa fazendo a abertura assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Olha o que a Bíblia está dizendo. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. A terra e o céu se mandou. Deus até deixou eles se mandar. A terra e o céu saiu da frente de cuja presença de Deus, da frente de Jesus e da frente do Espírito Santo. E Deus começa a estabelecer o seu tribunal. O tribunal de Cristo. No juízo final, ali está Deus, o Pai, ali está Jesus Cristo, o Filho, e ali está o Consolador, o Espírito Santo. E ao redor deste tribunal estão os anjos angelicais e as hierarquias angelicais. Todos estão ali para prestar conta. Homens e mulheres, criança e ancião de diversos tempos, de diversos lugares, de todas as épocas que assim viveram e existiram, estarão ali no tribunal para prestar conta de todos os seus atos, pensamentos e palavras. Ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. A Bíblia diz que Satanás e os demônios também estarão ali para prestar conta. A Bíblia diz que a Dona Morte também vai estar ali para prestar conta. O inferno também vai estar ali para prestar conta. Os 4 anjos decaídos, que viraram demônio também, que estão presos em cadeia celeste, também estarão ali para prestar conta. Prestou conta? Lago de fogo e enxofre. Porque tem muita gente que pensa que depois que sair do inferno, agora sim o tormento vai acabar. Aí não. O tormento vai continuar ainda pior ainda do que no inferno. É quando a pessoa é tirada do inferno, presta conta no juízo final. E do juízo final, vai direto ao lago de fogo e enxofre. O problema é o seguinte, é que muitas pessoas, em vez de ensinar a palavra de Deus corretamente, muitas pessoas ensinam a palavra de Deus erradamente. E a Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Você vê, a pessoa consegue interpretar o jogo de futebol. A pessoa consegue interpretar o final da novela. A pessoa consegue interpretar uma piada. A pessoa consegue interpretar um filme, uma pegadinha, um jogo, mas a pessoa não consegue interpretar a palavra de Deus. A pessoa não consegue interpretar a profundidade das Escrituras. E a Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Glórias a Deus. Mas a Bíblia diz que o tribunal vai ser estabelecido. E nesse tribunal todos prestarão conta ao Deus que fez o céu e a terra. Ninguém vai escapar. Glórias a Deus. E viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e os céus, e não se achou lugar para ele. A terra e o céu se manda. A terra e o céu já fez a sua parte, mas vai ser destruído. Mas, irmão, como é que a terra e o céu vai ser destruído, irmão? Deus vai fazer tudo novo. Eis que surgem novos céus e nova terra. Então, no estado de Deus, e no dia que Deus for fazer a renovação de tudo, depois do juízo final, depois de todos condenados, lançados
Vamos lá, já chego lá. E viu um grande trono branco. Todos estarão ali. Aí o versículo 12 diz: e viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono. E abriu-se os livros. E abriu outro livro que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Segundo as suas obras. O que você anda fazendo, hein? Qual é o teu pensamento? Quem é as tuas amizades? Existe um provérbio no mundo que diz assim: me diga com quem tu andas, que eu vou dizer quem tu és. E existe um provérbio na Bíblia que diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Vou interpretar para você. Se você anda com uma pessoa boa, você vai ser tirado como uma pessoa boa. Se você anda com uma pessoa que fala o linguajar dos céus, você vai ser tirado como uma pessoa que fala o linguajar dos céus. Agora, se você anda com um fofoqueiro, você vai ser tirado como um fofoqueiro também. Agora, se você anda com uma pessoa que bebe, você vai ser chamado de bebum também. Então você tem que fazer a diferença, porque a Bíblia diz que outra vez veremos a diferença do que serve a Deus e do que não serve, do justo e do ímpio. Você tem que fazer a diferença e glorificar o nome de Deus, dando testemunho de Cristo Jesus. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Agora a Bíblia diz: o que a pessoa semeia, vai colher. Vamos lá então, versículo 12 é onde nós lemos. E viu os mortos grandes e pequenos. Esses mortos, irmão, grandes e pequenos. Essas pessoas aqui estavam no inferno. Mortos grandes e pequenos estavam no inferno. E abriu-se o livro. E abriu-se outro livro. Ó, entenda muito bem. Ó. E abriram-se os livros. Plural. Cada um tem a sua história. Cada um sabe o que andou fazendo na terra. Cada um sabe o seu particular. Eu não me meto na vida de ninguém, porque cada um vai dar conta de si a Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está ordenado morrer uma vez só. Vindo depois disso, o juízo. Aí quando a Bíblia diz: e viu os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro que é o da vida. Você tem ali a história da tua vida nesse livro. Cada um vai ver a sua vida, o porquê se perdeu e o porquê se salvou. Esses mortos aqui, tantos que saíram do inferno, vai ter também aqueles que estavam no paraíso, para comparecer no juízo final. Por isso que lá nos evangelhos diz acerca dos direita e dos esquerda, dos bode e das ovelhas. E vai ter aquela multidão de gente, de todos os tempos, épocas e lugares, desde a época de Adão e Eva, até esses tempos atuais, ou dos anos do que há por vir, das pessoas que estão morrendo, estão partindo dessa vida para outra. Uns estão partindo salvo, estão indo ao paraíso, e outros estão partindo perdidos, estão indo direto ao inferno. Não se iluda, a determinação da tua vida é aqui nessa vida, se você vai ao paraíso ou se você vai ao inferno. Mas irmão, como é que eu vou saber? Você sabe como é que está a tua vida diante de Deus? Você sabe que lá no céu a abominação, a imoralidade, o incesto, a confusão anormal, animal, essas coisas não herdam ele
A Bíblia diz que todos que seguem segundo o curso dessa vida não vai entrar. Só vai entrar um povo limpo, um povo santo, um povo separado, que não se conforma com as coisas dessa vida, mas é diferente, espera o retorno de Cristo e estão caminhando para o reino dos céus. Não se iluda. Se a pessoa prometeu o céu para você, você lá no mundanismo, e você não se converte, e você não vem para o Senhor, só vai para os céus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você tem que aceitar Jesus para se escapar da condenação no juízo final. Do mesmo jeito que vai ter a condenação no juízo final, vai ter também um galardão no juízo final para aqueles que foi salvo. É só você ler a Bíblia, é só você analisar e ver os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriu os seus livros, e abriu-se outro livro. E o outro livro que abriu é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Enquanto você está vivo, a história da sua vida está sendo escrita nos céus. Mas quando você tomba, quando você desce a tumba fria, quando você vai ao cemitério, quando você morre, esse livro se fecha para ser aberto no juízo final. Não adianta, irmão, ninguém consegue enganar a Deus. Você pode enganar um homem, você pode enganar um pastor, você pode enganar a liderança, os governantes, o presidente, mas a Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem, para saber se ainda está no caminho. Não adianta você querer agradar o teu pastor. Não adianta você querer agradar a igreja. Não adianta você querer agradar o locutor que está pregando, anunciando. Você tem que ver como é que está a sua vida diante de Deus. Você tem que ver como é que está a sua situação com o Criador. Porque um dia eu e você vamos descer a tumba fria. E a Bíblia diz que há um memorial diante de Deus. A Bíblia diz que está sendo escrito nos livros a nossa vida, a minha vida e a tua vida. Quando a Bíblia diz, lá em Eclesiastes, dizendo: o que há de ser já foi, e o que há de acontecer também já foi. E Deus pede conta do que passou. Quando Deus está pedindo conta, de acordo com o que está lá no livro de Eclesiastes, quando a pessoa desce a tumba fria, não é para a pessoa viva nessa vida. Entenda isso. A resposta para a tua vida está na palavra de Deus. Está na palavra do Senhor. Mas nós estamos nos últimos dias da igreja de Cristo. E muitos defraudadores têm aparecido por aí. Muitos distorcedores das Escrituras. Que diz que Deus só quer o coração. Deixou o seu dízimo e a oferta na igreja, o resto não interessa. Pode viver de qualquer maneira. Mas a palavra de Deus não ensina isso. E quando eu falo aqui, irmão, no viver de qualquer maneira, não é na sua aparência exterior. No viver de qualquer maneira, é você se prostituindo, é você se drogando, é você enganando, é você fofocando, é você se distraindo com as coisas dessa vida, é você deixando o tempo passar e a obra de Deus de lado, é você se esfriando mais e mais por causa do mundanismo. Saiba de uma coisa: Deus sonda a mente e o coração. Deus sonda. Deus sonda.
Tudo Ele sabe. Tudo está sendo relatado em livros. Quando eu falo está sendo relatado em livros, cada um tem um livro onde está sendo escrito. Os anjos é paciente, irmão. Está pensando que os anjos não é paciente, não? Os anjos escrevem tudinho lá. Ó, Senhor, estou escrevendo, hein? Estou escrevendo, Senhor. E Deus, é isso mesmo, anjo. Continua escrevendo. Continua escrevendo. Está sendo escrito em livros a minha vida e a tua vida. Vai haver um memorial diante de Deus. Ou você acha que isso está escrito aqui à toa? Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Escute de novo o que eu vou falar. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, plural. E abriu-se outro livro, que é o da vida, singular. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Segundo as suas obras. O que você anda fazendo? Aonde é que está a tua mente? Você pode sondar a si próprio. Você pode sondar você próprio. Meu Deus, é verdade. Olha, o meu pensamento está no tititi. O meu pensamento está no interpretar tudo nessa vida, o cotidiano. Mas o que eu tenho feito pelo reino de Deus? O que eu tenho feito pela palavra? Meu Deus, como eu estou distante, tá mesmo? Meu Deus, e agora? E agora ainda dá tempo ainda. Ainda dá tempo para você se escapar do juízo final, da condenação do juízo final. Ainda dá tempo para você ser salvo e ser galardoado quando chegar o grande dia do juízo final. Porque lá no juízo final vai ser dividido. Para cá os salvos, para cá os perdidos. Para cá os salvos, para cá o perdido. Na direita, direito com Deus, estão os salvos. Na esquerda, perdido para o inferno, está os perdidos. Você está onde? Muita coisa está acontecendo no mundo. A tecnologia está avançando de um jeito para muitos que é assustador, mas para outros uma maravilha, porque dá para a gente evangelizar mais rápido e Jesus voltar mais rápido. Glórias a Deus. Por isso, faça a vontade de Deus. O capiroto está passando aqui. Espera aí que eu vou cortar o retorno. Voltei. É que passou um carro de som aqui com a música do Glórias a Deus. Passou um carro de som aqui com a música do capiroto e aqui não. Não ia sair no retorno aqui. Glórias a Deus. Vamos lá então. É você quem vai determinar a tua salvação. Como você vive nessa vida. Tem gente, irmão, que fala que é fanatismo. Não, esse negócio aí é fanatismo, só negócio de igreja, só negócio de oração, palavra. Isso é fanatismo, isso vai fanatizar. Vai nada, irmão, pelo contrário, isso vai te consagrar e vai te deixar mais perto de Deus. Isso afasta os demônios. Tem gente que fala assim, não, isso aí espanta, ficar falando de negócio na igreja. Mentira. O que se espanta quando é pregado desse jeito é o diabo e o pecado.
Quem está no pecado e aonde tiver demônio vai ficar apavorado. Porque os demônios e o pecado não gostam da verdade. Quando a verdade é falada, o diabo se espanta e o pecado tem que sair da congregação. A palavra de Deus confronta o pecado e o diabo. E quem está esquadrado na palavra jamais vai pregar aquilo que está escrito. Eu prego, irmão. Mesmo se eu estiver enquadrado em alguma coisa, eu prego. Se Deus mandar eu falar, eu falo. Vai servir tanto para lá como para cá também. Porque todos os dias nós precisamos se corrigir para ir para o céu. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele vai até o fim, até ser dia perfeito. Quando chegar o dia perfeito, Deus recolhe e leva. Glórias a Deus. Vamos lá então. Versículo 13. E deu mar aos mortos que nele haviam. E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Entendeu? E deu mar os mortos que neles haviam. E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Os santos, os justos, os perdidos, os que estão no inferno, estarão nesse grande dia no juízo final, para prestar conta de tudo, desde o 0 ano de idade até a época que a pessoa partiu. Está tudo anotado ali nesses livros, aonde você nasceu e aonde você morreu. Um exemplo, a pessoa nasceu no hospital aqui na região, em Santa Cruz, Zona Oeste, Rio de Janeiro, e foi enterrado no cemitério de São Paulo, porque se mudou para lá, viajou para lá. Até o seu itinerário de mudança de um lugar para o outro, isso está tudo anotado naquele livro. Nada vai passar desapercebido quando se trata da vida de cada um. Cada um tem um particular diante de Deus, ou diante de si mesmo, ou diante do diabo, mas mesmo assim vai ser anotado tudo aquilo que você faz e tudo aquilo que você deixou de fazer. Se você trabalhou ou não trabalhou, se você foi servo de Deus ou servo do diabo, se você foi para a igreja ou foi para uma macumba, tudo ali está sendo anotado diante de Deus. Ninguém vai se escapar. Muitos vão até falar assim: Senhor, não sabia. Não sabia? Palavra de Deus sendo pregada? Não sabia? Os meus profetas anunciando. Aí teve uma pessoa que me falou assim: mas irmão, e aquelas pessoas que antes de Jesus vinha à terra? E aquelas pessoas que morreram? Irmão, escuta isso. Nunca faltou pregador na terra. Sempre Deus tinha um pregador para pregar. Quando não tinha pregador, quando todos estavam se vendendo para os homens malignos, Deus foi lá e levantou a jumenta. E a jumenta falou da parte de Deus. Você está entendendo aí? Todos ouviram da parte de Deus a verdade. Nem que seja pela jumenta, mas ouviram da parte de Deus. Quando Deus quer, Ele usa a natureza. Quando Deus quer, Ele usa os anjos. Quando Deus quer, Ele usa os profetas. E quando Deus quer, Ele mesmo vê a terra e fala. Mas irmão, Deus não vê a terra não. Vem, brinca com o Criador para você ver. Na Bíblia Sagrada mesmo fala a história de um homem. O rei da Síria levantou a voz para o alto e falou, afrontando o rei Ezequias. Ele disse assim: ô rei Ezequias, do mesmo jeito que eu fiz com as outras nações,
e com seus deuses, eu vou fazer com você e com o vosso Deus. Irmão, enquanto o rei da Síria estava mexendo com o rei Ezequias, Deus não estava se metendo, Deus só estava olhando de longe para ver a atitude do rei Ezequias. Mas quando o rei da Síria levantou a voz para cima para afrontar o Deus que fez o céu e a terra, Deus se levantou na mesma hora, irmão. Mentira minha? Vai ler a Bíblia, você não lê a Bíblia, por isso que você não sabe. Deus levantou na mesma hora e chamou o anjo. Anjo, afia a espada. Aí o anjo, para quê, Senhor? Porque o anjo não é onisciente, o anjo não sabe de tudo, só Deus sabe. Anjo, afia a espada. Você vai descer lá embaixo. Você vai matar o exército todo, o rei da Síria, mas no rei você não vai tocar. Porque eu vou descer particularmente para falar com ele. Eu mesmo vou falar com ele. Ah, o anjo, tá bom, senhor. O senhor manda quem pode e obedece quem tem juízo. Aí sabe o que o Deus que fez o céu e a terra fez? Com o seu Espírito, o Espírito Santo foi até o profeta Isaías. E no profeta Isaías ele sussurrou dizendo assim: Isaías, vai até o palácio e fala com o rei Ezequias, para ele não entrar na peleja. Manda ele desarmar o exército, porque ele não vai pelejar. Eu vou descer a terra para pelejar. O rei Ezequias obedeceu a ordem. Aí, irmão, foi um desastre para aqueles que afrontaram o Criador, o Deus que fez o céu e a terra. O anjo desceu à terra, matou mais de 3.000 homens numa espadada só. Mas não matou o rei Ezequias. O rei Ezequias não, corrigindo. E não matou o rei da Síria. Mas por quê? Porque Deus tinha dado a ordem a ele lá em cima. Que não era para ele matar o rei da Síria. Quando o rei da Síria se levanta pela manhã, estão todos mortos. Todo o seu exército está morto. Inclusive até o intérprete morreu também. Aquele que interpretava para comunicar com o povo de Israel as afrontas. Quando o rei da Síria pensa em raciocinar, quem aparece na frente dele? Vai ler a Bíblia, irmão. Você não lê a Bíblia, está escrito na Escritura. O Deus que fez o céu e a terra apareceu na frente do rei da Síria. E sabe o que aconteceu? Deus pegou um anzol e colocou na boca do rei da Síria e falou bem no ouvido do rei da Síria, em alto e bom som: faz comigo agora o que você falou que ia fazer. O rei da Síria ficou perturbado, ficou louco, e Deus fez ele rodar, pendurado no anzol, rodando, e o atirou. Ele corrido, fugido para a terra dele. Isso tudo está na Bíblia. E ele foge para a terra dele. Deus não quis nem matar o rei da Síria. Deixou por conta dos seus próprios parentes e do capiroto. E ele foge para a sua terra. Quando ele chega lá na sua terra, ele se prostra perante a sua imagem. E ele começa a perguntar o porquê daquilo. Irmão, vou falar um negócio aqui sério, revelação. Isso não está na Bíblia não, mas isso aqui é a revelação que eu vou passar. Ele começou a perguntar o porquê aconteceu isso com ele. Lá embaixo, no inferno, o diabo e os demônios, um olhando para o outro. Aí os demônios falam assim: ô patrão, ô chefe, ô Satanás, está perguntando lá em cima, não vai subir lá para responder ele não? Aí o diabo: eu não, vou lá em cima não, ninguém mandou ele mexer com o Criador. Quando ele estava mexendo lá com o rei da Síria, estava tranquilo. Aí ele foi mexer com o Criador, e com o Criador a gente não pode. Você vê que nós se mandamos aqui para o inferno porque a gente sabia que ia dar problema.
Deus ia descer na terra, isso é uma conjectura, irmão, estou conjecturando. Aí os demônios junto com Satanás ali conversando, ninguém queria subir para responder o rei da Síria. Aí vem os dois filhos de sangue, isso já está na Bíblia, vem os dois filhos de sangue e mete a espada no rei da Síria. E ele morre, e para onde que ele vai? Lá para o inferno. Quando ele desce as profundezas, aí já é uma outra conjectura, estou conjecturando de novo. Quando ele desce as profundezas, o capiroto já agarra nele, seu miserável. Você é maluco? Como é que você vai afrontar o Deus que fez o céu e a terra? Se nós que somos nós aqui embaixo, nós não fazemos isso? Porque nós sabemos que é problema. Como é que você vai afrontar ele lá em cima? Você vai ser mais atormentado do que os outros que estão aqui. Todo mundo está sendo atormentado, mas você vai ser mais atormentado ainda, para você aprender. Que não se pode mexer com o Deus que fez o céu e a terra. Você está entendendo aí? Com Deus não se brinca. Ou você leva Deus à vera, ou não leva. A Bíblia diz, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Na mão do diabo, Deus tira. Na mão do homem, Deus tira. Na mão de Deus, não tem quem tira. Isso aqui eu já estou falando para os servos de Deus. Na mão de Deus não tem quem tira. Não adianta você querer desviar, ficar endemoniado, não. Você pode até ficar endemoniado. Mas depois no juízo final você vai prestar conta a Deus. As almas que você poderia ganhar e não quem ganhar vai preferir o mundanismo. Vamos continuando. Versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Agora vamos lá. Quem foi para o lago de fogo? O diabo, os demônios, a besta, o falso profeta, os falsos profetas, os ímpios pecadores, os 4 anjos, demônios que pecaram voluntariamente, a morte, junto com o seu cavalo amarelo, e o inferno. Todos foram lançados no lago de fogo e enxofre. Então entenda, inferno é uma coisa e lago de fogo é outra. Inferno é moradia temporária, tormento temporário até chegar o grande dia do juízo final. A Bíblia diz que o inferno só foi feito porque o diabo e o demônio pecou contra o Criador. E como eles pecaram em um corpo celeste, não tinha mais jeito e nem salvação para eles. Entendeu aí? Os seres humanos peca, repeca, peca, repeca, peca, repeca e ainda tem oportunidade. Mas existe um tipo de pecado que não tem mais oportunidade. É a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Jesus falou: se pecarem contra mim, tem perdão. Se pecarem contra meu Pai, tem perdão. Mas se pecarem contra o Espírito Santo de Deus, não tem perdão nem nessa vida nem na outra. Você está entendendo aí? Cuidado! Cuidado! Peca aqui, peca lá, peca lá, peca cá, peca ali, peca cá, peca lá, peca cá. Cuidado! Se você se esbarrar e pecar contra o Espírito Santo de Deus, você não vai ter perdão nem nessa vida nem na outra. Aí serás condenado ao inferno. Irmão, toda mensagem minha eu vou sempre falar. Toda vez que eu estiver pregando, mensagem minha não, mensagem de Deus. Toda vez que eu estiver pregando a mensagem de Deus, eu vou sempre falar: se existe o céu, também tem o inferno. Se existe o salvo, também tem o perdido. Se existe aqueles que vão ao paraíso, existe aqueles que vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Não se iluda, porque muitos falam aí, todo mundo vai para o céu. Eu posso até concordar contigo, só em parte. Todo mundo vai para o céu, mas no dia do juízo final, para prestar conta. Mas a ordem certa
estará comigo no paraíso. Se você partir salvo, você vai ao paraíso. Você não terá dano da segunda morte. Porque tem gente que pensa assim, morreu, acabou. Morreu, acabou. E qual evangelho de Satanás você aprendeu isso? Porque no evangelho de Jesus não ensina isso não. No evangelho de Jesus, se o homem morre sem salvação, é gritos e ranger de dente. Vai para o inferno onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Este evangelho aí de Satanás e este evangelho dos homens carnudos é que ensina isso, morreu, acabou. Porque no evangelho de Jesus, no evangelho verdadeiro diz, morreu, segue-se o juízo. Segue-se o juízo. A Bíblia diz, examinai a Escritura, porque cuidais ter nela a vida eterna. Glórias a Deus. Vamos para o último versículo para encerrar. Dá para ir até meia-noite com uma mensagem como essa. Versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Em qual livro que você está? Recentemente, irmão, eu vi um vídeo. Ai, meu Deus do céu. Eu já ouvi muitas pessoas falando, pessoas que tiveram seus testemunhos do céu e do inferno, pessoas que viram coisas lá no céu e também viram lá no inferno, pessoas que viram o livro da vida e viram também o livro do inferno. Mas eu creio, irmão, em tudo aquilo que é espiritual. Eu nunca deixei de crer. Se viu, amém, eu acredito. Eu acredito em você. Porque nem todo mundo vive espiritualmente igual aquela pessoa que teve a visão para ter. Eu creio. Só que recentemente, um tempo desse daí, eu vi um vídeo. O capiroto caiu na igreja, no corpo de uma pessoa. O demônio possuiu uma pessoa e manifestou ali e falou, estou levando muitas pessoas para o inferno. O próprio demônio falando no corpo da pessoa. Estou levando muita gente para o inferno. E tem muita gente lá no meu livro. Olha o que o demônio falou. Tem muita gente lá no meu livro, inclusive ex-pastores, ex-presbíteros, ex-apóstolos, ex-obreiros. Esses é o que eu mais gosto de atormentar. Porque eles bate, mas esquece. Mas nós que apanhamos, mas não esquecemos não. A desvia vai para o mundo, a gente arma, emboscada, mata e traz para o inferno. Lá no inferno a gente atormenta. O demônio falou isso. O demônio falou isso. Eu estou até para trazer um tema de mensagem muito forte que eu vou trazer, vai ser aqui na rádio e na igreja, irmão. Que é ouça o que deixa de ouvir. O tema de mensagem vai ser muito forte. Se prepare que vem algo forte aí, irmão. Eu vou trazer do Gênesis até o Apocalipse. Aí você vai ver a realidade. Porque a Bíblia Sagrada está aqui, ó. Quer saber da verdade? Vai para a Bíblia Sagrada. Não fica batendo de porta em porta fofocando, não. Que você não vai se edificar. Mas se você ler a Bíblia, orar, buscar, confiar em Deus, pedir a revelação, subir ao monte e para consagração, consagrar a tua vida, Deus vai te revelar as profundezas da palavra de Deus. Ó, a Bíblia Sagrada está aqui, ó. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Os que estavam atormentados no inferno saem do inferno, comparecem ao tribunal de Cristo no juízo final. Depois de prestar conta, lá no juízo final, é lançado imediatamente no lago de fogo e enxofre. Quem vai inaugurar o lago de fogo e enxofre, que ainda não foi inaugurado? Eu vou te dizer: Satanás, os demônios, a besta, os falsos profetas
os 4 anjos que pecaram voluntariamente, está lá no livro do Apocalipse, que fala desses anjos, demônios, que pecaram voluntariamente, que precisaram ser presos imediatamente, que o Criador viu que eles eram um problema na terra. Os ímpios e as nações que se esquecem de Deus. Irmão, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas se o ímpio procurar, vai achar. Por isso que está escrito lá em Salmos, capítulo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno. E todas as nações que se esquecem de Deus. O mundo está aí para isso, trabalhando para você esquecer de Deus. Através do entretenimento e da distração dessa vida. Aí você não tem tempo para orar, você não tem tempo para ler a Bíblia, você não tem tempo para caminhar. Você está entendendo? Irmão, entre muitas coisas nessa vida, eu sempre boto a palavra de Deus na frente. Se eu não tenho tempo para ler a palavra de Deus, também não tenho tempo para ficar vendo piada, ficar vendo o que não convém. Então eu dou mais tempo para a palavra de Deus porque as coisas dessa vida. Porque as coisas dessa vida é passageira, mas a palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus é eterna. Por isso medite. Chegue no juízo final, salvo. Chegue no juízo final para ser galardoado. Chegue no juízo final convicto que você perseverou até o fim e foi salvo. Porque Jesus quer te salvar. Jesus quer levar a tua alma salva. Persevere até o fim. Que Deus possa falar mais forte em cada coração. E vos ilumina mais, irmãos, segundo o que está escrito. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos nós hoje, sempre e eternamente, e até a consumação dos séculos. Porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo.